Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o direito, a linguagem do direito e o silêncio do método. Em tradições jurídicas minimamente ordenadas, o desacordo quanto aos resultados é natural. O desacordo quanto aos métodos é tolerável. O que não se admite, sem consequências mais profundas, é o abandono do método em si. É precisamente esse abandono que começa a se tornar visível no cenário jurídico brasileiro contemporâneo. O fenômeno, com frequência, é descrito como uma disputa entre correntes teóricas, como se estivéssemos diante de um embate entre modelos interpretativos distintos. Essa leitura, porém, é superficial. O que se observa não é a prevalência de uma teoria sobre a outra, mas a dissolução silenciosa das estruturas que até pouco tempo ainda exerciam alguma função de contenção sobre o poder decisório. Dois conceitos ilustram com precisão esse processo: proporcionalidade e razoabilidade. Na tradição constitucional alemã, e dizem que nós temos um grande expert em constitucionalismo alemão aqui no Supremo, chamado Gilmar Mendes, a proporcionalidade não é uma invocação genérica de justiça. Trata-se de um método rigoroso composto por etapas sucessivas, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, cada uma exigindo justificação própria. Sua função não é ornamentar a decisão, mas discipliná-la. Já a razoabilidade, enraizada na tradição anglo-americana, opera de modo diverso. Não impõe uma sequência estruturada, mas estabelece um limite difuso. Afasta o que é manifestamente arbitrário, sem prescrever um caminho único para a decisão. É menos um método do que um critério de contenção. Esses dois institutos não foram concebidos para serem intercambiáveis. Nasceram de experiências institucionais distintas, refletem compromissos epistemológicos diferentes e exercem funções próprias em seus respectivos sistemas. No Brasil, contudo, passaram a ser utilizados lado a lado, muitas vezes como sinônimo. O efeito dessa fusão é mais grave do que aparenta. Ao perder sua estrutura, a proporcionalidade deixa de constranger. Ao perder sua função limitadora, a razoabilidade deixa de excluir o arbitrário. O que resta é um vocabulário que simula controle, mas já não o exerce. Esse quadro se torna ainda mais inquietante quando observado à luz das principais tradições do pensamento jurídico. As divergências entre essas teorias são profundas, mas há entre elas um ponto de convergência essencial. Nenhuma admite que a decisão judicial seja um ato de criação desvinculado de qualquer estrutura. O mesmo se pode dizer da tradição clássica, do direito romano, com suas distinções entre jus civile, jus gentium e jus naturale. Até a síntese de Tomás de Aquino, persiste a intuição de que o direito não nasce da vontade daquele que decide, mas reflete, ainda que imperfeitamente, uma ordem que o antecede. À luz desse percurso histórico, o cenário atual revela uma inversão. As decisões passam a anteceder suas próprias justificações.
Conceitos como proporcionalidade e razoabilidade deixam de orientar o raciocínio e passam a legitimar conclusões previamente estabelecidas. A linguagem jurídica permanece, mas sua função se altera. A distinção entre interpretar o direito e produzi-lo começa, então, a se dissipar. Casos recentes amplamente divulgados têm evidenciado condenações severas associadas a condutas indiretas ou de baixa materialidade, o que levanta questionamentos legítimos quanto à proporcionalidade das respostas jurídicas adotadas. A desproporção deixa de ser um desvio pontual e passa a revelar um padrão, no qual a linguagem jurídica não contém a decisão, mas a acompanha. O problema, então, deixa de ser interpretativo e passa a ser estrutural. Já houve contextos em que o processo decisório parecia inverter a sua ordem natural, nos quais a conclusão precedia a razão e o indivíduo era ajustado à sentença, não ao contrário. Tais momentos costumam ser reconhecidos apenas quando seus excessos já se tornaram incontornáveis. Déjà vu é o termo correto para o que sentimos e percebemos hoje. O alerta, contudo, não depende de paralelos explícitos. Ele está na própria lógica do fenômeno. Quando doutrinas jurídicas se tornam intercambiáveis, quando etapas metodológicas podem ser ignoradas sem custo e quando a linguagem justificadora serve mais para legitimar do que para limitar, o direito deixa de operar como estrutura de contenção, passa a funcionar como meio de expressão do poder. O paradoxo é evidente. Instrumentos concebidos para restringir a autoridade, como a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez descolados de suas matrizes teóricas, podem ser convertidos em instrumentos de expansão desse mesmo poder. Ao perderem sua forma, perdem também a sua função, e o que resta não é a vitória de uma tradição jurídica sobre outra, mas o enfraquecimento de todas elas. E é exatamente o que vem acontecendo com o nosso judiciário. Ou melhor, já aconteceu. O Supremo Tribunal Federal perdeu o senso de proporcionalidade e razoabilidade. Ele se tornou o poder. A nossa Suprema Corte, ela é o poder no judiciário, no direito. Ela não mais julga, ela cria as suas sentenças, independente de método, de teoria, de razoabilidade, de proporcionalidade, não interessa. É a vontade dos 11 ministros de capa preta que estão lá. Já estamos com 28 minutos de podcast. Eu, nesta quarta-feira, depois desses 3 temas que se caminham de mãos dadas, né? Um mostra o cenário do outro, eu vou encerrando, esperando que os temas que eu trago aqui toda quarta-feira sirvam de alguma maneira para abrir um pouco os horizontes, o raciocínio e contribuir para o enriquecimento intelectual das pessoas, a fim de que elas possam se posicionar fora do globalismo prático que nós vivemos. Cortem as cordinhas que as manipulam através da boa informação e do conhecimento de qualidade, que essa é a meta do Bunker da Cultura. Eu retorno na próxima quarta-feira com novos temas. Uma boa noite a todos e até lá!